Sermão do Monte, capítulo 41, parte 3. Aves e flores. Somente então perceberemos a autêntica relevância desse argumento do menor para o maior. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Entretanto, Deus cuida dessas aves. Elas têm um certo valor. São preciosas aos olhos do Senhor. Não declarou Ele que nenhuma delas pode cair por terra sem que nosso Pai dê para isso consentimento? Ver Mateus capítulo 10, versículo 29. Se isso é uma verdade, olhemos então para nós mesmos e tomemos consciência do quanto valemos aos olhos de Deus. Lembremos-nos que Ele nos vê como seus filhos. No Senhor Jesus Cristo, e de uma vez para sempre, deixaremos de temer, de ansiar e de ficar preocupados a respeito dessas questões materiais. Quando você puder ver-se como filho de Deus, então saberá que Deus inevitavelmente cuidará de você. Entretanto, implícito nesse primeiro argumento, há um segundo, alicerçado sobre a inutilidade e futilidade desse tipo de ansiosa preocupação. Essas foram as palavras ditas por nosso Senhor: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 27. Esse é um argumento que precisamos seguir muito cuidadosamente. Para começar, precisamos determinar o que essa afirmação está dizendo, precisamente. E quanto a isso, existem duas opiniões principais. Quando perguntamos qual é o sentido desse vocábulo, curso, descobriremos que há duas respostas possíveis. Metade das autoridades opina que isso significa estatura. Todavia, a palavra grega aqui traduzida por curso também significa duração do período da vida. E tanto no grego clássico quanto no grego bíblico, esse vocábulo é usado em ambos os sentidos. Portanto, de nada nos adianta indagar que diz o original grego, porquanto ali não encontramos resposta, pois esse vocábulo pode ser usado em qualquer desses dois sentidos. Em termos do grego, pois, nada podemos decidir. Como, pois, convém que abordemos essa questão? Sem dúvida, é o contexto que tem de determinar e decidir esse ponto. Que vem a ser um côvado? Era uma medida com um comprimento de 45 centímetros aproximadamente. E, conservando essa informação em mente, essa palavra curso, que é empregada nesta passagem, não pode significar estatura. Trata-se de algo inteiramente impossível, porquanto, uma vez mais, nosso Senhor estava argumentando com base na ideia do menor para o maior. Poderíamos imaginar alguém ansiosamente preocupado em acrescentar 45 centímetros à sua estatura? A própria sugestão é ridícula. Portanto, não pode haver aqui alusão à estatura de uma pessoa. Antes, menciona-se aqui a duração do período da vida. Era isso que o nosso Senhor estava dizendo. Quantos de vocês, pelo fato de toda essa perturbação e preocupação, pelo fato de toda essa ansiedade e apreensão, pode prolongar a duração de sua vida terrena, ao menos por um momento? Costumamos falar sobre a duração da vida, e era sobre isso que versava o argumento aqui utilizado pelo Senhor Jesus, pois Ele continuava preocupado com a nossa vida neste mundo. A declaração original foi a seguinte:
Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus não estava pensando a respeito do corpo, e sim a respeito da existência, a respeito da continuação da vida neste mundo. Seria totalmente irrelevante no tocante a isso a introdução da ideia da estatura de alguém. Não. Nosso Senhor referia-se nesse versículo à duração e extensão da vida. E é justamente em razão dessa obsessão que tantas pessoas ficam preocupadas acerca de suas necessidades físicas. Desejam prolongar a sua vida. Ora, nosso Senhor nos recomendou enfrentar essa questão com honestidade, considerar o seu argumento frontalmente. Apesar de tudo quanto você possa fazer, apesar de todos os seus tremendos esforços, apesar de toda a sua preocupação e ansiedade, haverá alguma coisa que você possa fazer a fim de prolongar a duração de sua vida um instante sequer? A resposta a essa indagação é que você nada pode fazer quanto a isso. Essa é uma daquelas coisas tão óbvias, mas que todos nós tendemos por esquecer. Não nos lembramos desse fato conforme deveríamos. No entanto, essa é uma verdade incontestável. O fato é que não podemos prolongar a duração da vida neste mundo, por mais que assim procuremos fazer, utilizando-nos de vários meios. Os milionários podem comprar todo o alimento e a bebida que quiserem, mas não podem prolongar a sua vida. Os homens costumam dizer: dinheiro é poder. Talvez o seja quanto a muitas coisas, mas não no que tange a própria vida. Os milionários não gozam de qualquer vantagem sobre os indivíduos mais pobres e miseráveis do mundo. Poderíamos avançar um pouco mais. O conhecimento e a habilidade médica não podem prolongar a vida humana. Talvez pensemos que isso é possível, mas isso é por causa da nossa falta de conhecimento. Todas essas coisas são determinadas por Deus e é por esse motivo que os próprios médicos e cientistas com frequência se sentem frustrados e perplexos. Dois pacientes que parecem estar nas mesmas condições físicas recebem tratamento médico idêntico, mas um deles se recupera e o outro morre. Que resposta se pode dar a esse dilema? A resposta é esta: um ser humano não pode acrescentar um único côvado ao curso de sua vida. Trata-se de um profundo mistério, mas não podemos escapar dele. Os nossos dias estão nas mãos de Deus e, sem importar o que fizermos, a despeito de todo o alimento e bebida, de todos os avanços científicos da medicina, de toda a nossa educação, ciência e habilidades, não podemos acrescentar uma fração sequer à duração da vida do homem. Apesar de todos os avanços modernos no campo do conhecimento, os nossos dias continuam nas mãos de Deus. E assim, conforme nosso Senhor argumentou, para que toda essa agitação e preocupação, para que toda essa excitação e para que toda essa apreensão e ansiedade? A vida é uma dádiva divina. Deus é quem lhe dá começo e Ele é quem determina o seu ponto final. Deus sustenta-nos a vida e nós estamos nas suas mãos. Por conseguinte, quando tendermos por ficar preocupados e ansiosos, a solução será nos depreendermos de todas essas questões dizendo: não posso começar, nem continuar e nem terminar a vida. Isso depende inteiramente do Senhor. Portanto, se essa questão maior está debaixo do seu controle, então posso deixar as coisas menores também aos seus cuidados.